Olá, Paz Senhor Jesus. Bom, hoje eu estou aqui porque eu tenho ouvido muitas coisas nas redes sociais. Infelizmente, parece que algumas pessoas leem a Bíblia, mas elas não compreendem o que é o amor, né? Parece que elas têm uma dificuldade de compreender que nós não estamos aqui para atacar, muito menos para acusar as pessoas, né? Jesus nunca ficou fazendo discurso para os pecadores, pelo contrário. Quando Jesus repreendia, na maioria das vezes eram os fariseus, os religiosos. E eu fico muito triste com o que eu estou vendo hoje por esses cristãos, se é que de fato são cristãos. Porque para mim cristão é ter o caráter de Cristo, é ter a compaixão de Cristo, é exercer misericórdia com as pessoas. E assim, de verdade, hoje eu realmente ouvi coisas que me fizeram refletir e que me fizeram pegar a minha Bíblia, a palavra de Deus, e me posicionar em relação a essa questão. É muito difícil falar de certas coisas, mas também a gente não pode fugir da nossa responsabilidade com o próximo. Eu não gosto de abordar assuntos temáticos, aliás, assuntos que tem um tema, né, polêmico, essas coisas. Eu acho isso degradante, eu acho que isso não edifica, só causa uma discussão que não vai nos levar a lugar nenhum. Então eu quero começar, né, o meu testemunho. Eu vim aqui para falar de mim e, falando de mim, glorificar o nome de Deus, porque Ele sabe onde Ele me achou, Ele sabe de onde Ele me tirou. E hoje eu quero dar o meu testemunho com muita dor no meu coração, porque eu sei que tem pessoas que ainda que de alguma forma ainda estão lá, né, naquele mesmo lugar onde Jesus me encontrou, e eu creio que pela misericórdia essas pessoas serão alcançadas. Se, né, esses cristãos juízes pararem de acusar, se essas pessoas entenderem o que é o amor, se elas se colocarem um pouquinho no lugar do outro para compreender o que eles passam. E eu quero começar com uma oração, para que Deus venha me encorajar a dizer aquilo que precisa ser dito. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai. Vem me dar entendimento da tua palavra, Senhor. Vem revelar em mim, Pai, através de mim, o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia, Pai, a tua obra de salvação. Pai, que essa palavra possa alcançar o coração das pessoas, que as pessoas possam refletir, Pai, que as pessoas possam meditar sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou, sem tirar do contexto, Pai. Porque nós já temos um acusador, nós já estamos mortos dos nossos pecados e delitos. Então eu te peço, Pai, que o Senhor venha me encorajar, Pai. Que o Senhor venha ministrar algo no meu coração, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3. Eu vou começar a partir do 15, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe, quando Deus decidiu lá no Jardim do Éden, só tinham 2 habitantes sobre a face da terra: Adão e Eva.
Eu não existia, você não existia, tantas coisas não existiam, e Deus condenou a humanidade inteira. E ele veio investindo nessa humanidade, ele veio desde sempre, né? Tentando nos resgatar, tentando nos ensinar, tentando nos aproximar dele, para que nós pudéssemos compreender as coisas, para que vivêssemos de acordo com a vontade dele. E aqui diz que todo aquele que nele crê, se referindo a Jesus, será salvo. Porque tudo começa com um ato de fé. Só que não é você crer hoje e amanhã você já acorda com o caráter de Cristo, pleno, sublime. Não, é um processo. E aqui ele diz assim, porque Deus amou o mundo. Ele não amou o hétero, ele não amou o homoafetivo, ele não amou o pecador, ele não amou o adúltero, o mentiroso, a prostituta, o travesti, o fofoqueiro, o religioso. Não, ele amou o mundo. E ele entregou o seu filho para que o mundo fosse salvo. Isso inclui hétero. Isso inclui adúltero, mentirosos, fofoqueiros, maliciosos, julgadores. Só que não é o que a gente vê. E quando eu iniciei a minha vida com Deus, ninguém me disse isso. Ninguém leu esse versículo para mim. Só leram Levítico e Romanos. Como se fossem os dois únicos textos da Bíblia. Como se a Bíblia se resumisse no livro de Levítico e na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1. E parece que o único pecado da Bíblia é a homoafetividade. Quando eu conheci Jesus e me fizeram um convite para ir a uma igreja, e eu não vou citar nomes aqui, mas me convidaram para ir numa igreja heteronormativa, uma igreja normal, né? Uma igreja comum. E eu fui. Só que não me apresentaram o Jesus da Bíblia. Me apresentaram o Jesus daquela instituição. Um Jesus carrasco, um Deus que não tem compaixão de ninguém, um Deus implacável, mas só com os homos, só com os homos, homossexual, né? Com os héteros, não. Esse Deus de amor é só para os héteros. Para os homos, para os gays, lésbicas, não. A graça não é para esse tipo de gente. Só que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo, é todo mundo. E essas palavras de ódio, de preconceito, de discriminação me afastaram de Deus. Porque eu já estava condenada. Não tinha chance para mim. Eles nunca me falaram de perdão, eles nunca me falaram sobre graça, eles nunca me falaram sobre fé, eles nunca me falaram sobre processo, eles nunca me falaram sobre regeneração, sobre nascer de novo. Eles só falavam do pecado. E eles resumiam a Bíblia em 2 textos. E eu não estou aqui para defender prática de pecado. Porque pecado é pecado e continuará sendo pecado, mas não é essa a questão. Jesus, ele disse assim, olha, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Jesus não disse, ide, pregai sobre pecado e condenai pessoas. Ele não disse isso.
Sabe por quê? Porque Jesus sabe que a palavra dele tem poder e ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é a nossa obrigação como cristão? É chamar as pessoas para Cristo. É apresentar Cristo, o Evangelho, para essas pessoas. E dizer que esse Evangelho é de graça, é de perdão, é de misericórdia, é de compaixão. E que as pessoas precisam se relacionar com Cristo e buscarem nas Escrituras aquilo que elas, em Cristo, já não fazem mais, porque morreram para os seus pecados. Porque elas entenderam a cruz. Só que como que elas vão entender se ninguém explica, se ninguém orienta, se ninguém anda junto? Eu nunca vi Jesus, sabe, fazendo discurso. Ele perdoava, ele curava, e sim, ele dizia, vai, não peques mais. Quem foi que encontrou Jesus e nunca mais pecou na vida? Porque a Bíblia diz que quem diz que nunca pecou, já pecou. Só que quando nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque Ele vai realizar a obra em nós. Ele garante. Ele tem poder. As nossas opiniões pessoais, os nossos discursos de discriminação, de ódio, de preconceito, só afastam as pessoas de Jesus. Isso não é evangelho. Ir para a rede social e ficar criticando. E agora tem um assunto polêmico aí, né, de um batismo, de uma certa denominação, de uma certa pessoa que é famosa. Não é melhor essa pessoa em Cristo? Não é melhor essa pessoa confessar publicamente a fé dela? Porque Jesus falou assim, ó, vem como você está. O resto deixa comigo. Então assim, não era para alegrar o nosso coração saber que essa pessoa está buscando? Não é uma questão, mas está no pecado, é homoafetivo. Não interessa. Não interessa. Se a pessoa entendeu quem é Cristo e o coração dela desejou o batismo, nós temos que ficar felizes. A Bíblia diz que quando um pecador encontra Cristo, lógico, e se arrepende do seu pecado, há uma festa no céu. De repente, o primeiro passo foi reconhecer a Cristo. Depois, as outras coisas, Deus vai moldando o nosso caráter. Quem somos nós para dizer se pode, se não pode? Se batiza, se não batiza? O batismo é a confissão pública da nossa fé para o arrependimento. Então, percebe que o batismo vem antes. Eu não preciso me arrepender primeiro. Não tem uma regra com Jesus. A gente precisa parar de ser hipócrita, tirar as máscaras. Porque quem é que não desceu as águas, né, confessou a sua fé publicamente e depois cometeu pecado? Então eu vou ter que me batizar todo dia. Todo ano, vou ter que renovar batismo. Não, gente. Eu não concordo, sabe por quê? Agora falando de mim. Eu vivi a homoafetividade anos e anos. Eu abandonei Jesus. Porque eu achava que ele não me amava. Porque me ensinaram isso. E me condenaram ao inferno. Só que pela misericórdia, Jesus foi me conduzindo. Jesus foi me amando. Como filho pródigo. E de repente eu fiquei sabendo de uma igreja inclusiva. No primeiro momento eu tive preconceito. Porque já tinham falado tantas coisas, eu falei, poxa, se eu for num lugar desse, eu estou descendo para o inferno literalmente. Resisti. Depois, na época, eu era casada com uma mulher. Morava junto. Tudo certinho, tudo bonitinho.
fidelidade, amor, tudo certinho. E nós começamos a buscar Jesus. E nós encontramos uma igreja inclusiva. E ali foi o nosso primeiro passo. Ali nós encontramos liberdade para adorar a Deus. Sem máscaras, ainda no nosso pecado. Inconsciente, porque nós não tínhamos a consciência. Nós só tínhamos a revolta, a rejeição, a dor do preconceito, da discriminação, do olhar de condenação das pessoas. Nós tínhamos isso. Só que Jesus, ele não olhava pra gente assim. Nós ficamos nessa denominação. Ali nós nos batizamos. E eu sou muito grata. Eu sou muito grata, sabe por quê? Porque foi ali que eu consegui, sendo aquilo que eu era naquele momento, eu consegui abrir meu coração, eu consegui estar ali prestando meu culto, coisa que nas igrejas hétero eu não podia. Que como uma lésbica vai prestar culto dentro de um lugar onde só tem santo hétero? Mas nesse lugar, pela misericórdia de Deus, eu sou muito grata às pessoas que me receberam ali. E eu creio que o mesmo poder de Deus que atuou na minha vida para me convencer de que aquilo que eu estava vivendo é errado, eu creio que Deus, pela misericórdia, tem poder para convencer essas pessoas. E é uma escolha nossa abandonar ou não. Mas ninguém tem o direito de julgar as pessoas. Mesmo sabendo que essas pessoas estão no erro por livre e espontânea vontade. Nós não temos o direito de apontar o dedo na cara de ninguém para dizer qualquer coisa. E eu fiquei ali congregando naquele local. Ali eu fui aprendendo mais a palavra. Ali eu fui tendo contato com as escrituras sagradas. Eu fui aprendendo a orar diante de Deus, a prestar o meu culto, a entregar o meu coração. Deus foi recebendo, sabe por quê? Porque era sincero. Não tinha máscara. E Ele me aceitou exatamente como eu estava naquele momento. E Ele não disse assim, ó, não, vai se converter primeiro, depois você volta. Não, sabe por quê? Ele falou assim, vem pecadora mesmo, porque a conversão é comigo. Regeneração é com o Santo Espírito de Deus. Você não pode fazer nada por você. E ali eu fui ficando, fui me relacionando com o Pai, fui sentindo o amor dele, Deus foi cuidando de mim, eu fui caminhando, fui crescendo na minha fé, fui ficando firme nas minhas passadas. Aconteceram coisas no meio do caminho, Deus foi me incomodando, porque quando a gente começa a ler as Escrituras, o nosso pensamento começa a mudar. Eu comecei a entender que algumas coisas realmente não estavam legais para mim naquele lugar. Deus foi me conduzindo, eu saí dali. Depois terminei esse relacionamento. Até então não tinha noção do que Deus ia fazer na minha vida. E comecei a frequentar uma outra igreja inclusiva. E eu fiquei 2 anos. Nessa última, eu fiquei 2 anos. Porque na verdade eu frequentei 3. É essa com a minha ex-esposa, né? No caso. Depois eu saí de lá, comecei a frequentar uma outra. E depois fiquei só 1 ano nessa. E eu comecei a perceber que tinha algumas coisas esquisitas. Mas eu não tinha noção ainda do que era. Mas o Espírito Santo, hoje eu entendo que o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. E depois eu fui nessa outra, né, que inclusive foi o local onde essa pessoa famosa se batizou. E eu fiquei ali 2 anos. E ali dentro desse local, Deus começou a trabalhar na minha vida. Já tinha dado o meu tempo. Deus já tinha me preparado para Ele poder ter essa conversa comigo sobre a homoafetividade. Por quê? Porque Ele não é irresponsável. Ele sabe que eu estava muito machucada. Então Ele não ia vir, né, como diz a palavra, né, Ele não ia vir moer cana quebrada. Nem apagar, né,
a minha chaminha ali que estava fumegando. Não, ele veio para me reacender, para me consertar. Ele não chuta cachorro morto. Então ele começou a tratar outras questões. Ele começou a tratar de questões emocionais, psicológicas. Ele começou a me estruturar. E mesmo dentro dessa instituição, Deus ele começou a me dar sinais. E eu comecei a achar tudo muito estranho. Porque eu olhava os casais ali e de verdade, assim, sabe? Não nojo das pessoas, entenda bem o que eu estou dizendo. Mas quando eu via menino com menino e menina com menina, né, os casais, eu comecei a sentir um mal-estar físico, uma ânsia de vômito mesmo. Mas não era das pessoas. Não tinha nada a ver com o ser humano. Era um sinal de Deus, era algo que Deus estava querendo me chamar a atenção, para eu conversar com ele a respeito. E eu sei que eu chegava em casa e eu começava a chorar. E quando eu via alguma cena na televisão, alguma coisa assim, aquilo também me embrulhava o estômago. De fato, era real, era algo físico mesmo, literal. E começou a me incomodar, porque eu falei assim, Senhor, por que eu estou sentindo isso toda vez que eu olho esse tipo de coisa? Aí foi que o Espírito Santo veio falar comigo. Ele falou, filha, observa tudo o que está acontecendo nesse período de tempo. E aí ele começou a me lembrar de coisas. E ele começou a falar comigo de coisas que as pessoas tinham dito, algumas coisas que eu tinha percebido, que não dá para ficar detalhando aqui porque é muita coisa. Foi um processo muito longo. E até que eu entendi o que ele estava querendo dizer, mas ele nunca me apontou. Ele foi me conduzindo na conversa e eu abordei o assunto sobre homoafetividade. Eu abordei o assunto. E aí eu disse assim, Senhor, eu entendi. Então, porque eu entendi, eu não estou sentindo vontade, a minha carne ainda tem desejo por mulheres, mas como eu entendi o que o Senhor está falando durante todo esse tempo, e todos esses sinais, esses sintomas, todas essas coisas que estão acontecendo, essas evidências, eu entendi que o Senhor quer que eu abandone isso. Então hoje eu estou renunciando. E eu simplesmente renunciei. Não foi algo que eu estava sentindo, não foi algo assim que sobrenatural. Foi uma questão assim de consciência. Assim, o Espírito Santo falou comigo através de sinais durante esse tempo, né, de processo. Eu ainda dentro dessa igreja inclusiva, frequentando culto de quarta e domingo. Todos os domingos, algumas quartas. E de uma maneira assim muito simples. Ele me fez abordar o assunto, eu conversei com ele, fui sincera com ele, disse que não estava afim, que era um sentimento, era uma coisa que, né, eu carregava comigo há muito tempo. E ele simplesmente me acolheu. E aí eu fiz essa oração, renunciando. Eu falei, então tá bom, Senhor. Então, se o Senhor está falando para mim que não é isso que o Senhor quer de mim, não é essa vida que o Senhor tem para mim, então eu estou renunciando a uma afetividade agora. E o Senhor cuida de mim para eu não cair. Porque a minha carne é assim. E quando eu fiz toda aquela equação, eu orei, renunciei, assim, literalmente com essas palavras em voz alta. Chorei muito. Aquilo me doeu muito, porque como assim? Eu saí do ventre da minha mãe? Como assim? Então, assim, foi muito difícil, foi muito doloroso, mas era necessário que eu renunciasse. Então, quando eu me batizei, eu estava frequentando uma igreja inclusiva. Eu fui batizada por religiosos homoafetivo. Estou colocando esses termos só para ficar fácil, né? E Jesus não invalidou a minha fé. Porque era parte do meu processo. Por algum lugar eu tinha que começar. Então, assim, qual que é a questão aqui que me dói? Como é que esse homoafetivo, que os héteros estão criticando tanto, né? E estão fazendo
um fuá com essa informação dessa pessoa que se batizou, né? Porque é uma pessoa famosa, eu acho que nem precisaria ter postado nas redes sociais. Mas já que postou, acaba abrindo brecha para todo mundo comentar. Então tem gente que ficou feliz. Eu, num primeiro momento, assim, eu confesso que eu olhei e fiquei assim meio pensativa, até com uma certa confusão de pensamento. Mas depois o Espírito Santo me constrangeu. Ele falou assim: por que você está pensando isso? Por acaso, quando você foi ao batismo nas águas, você não era homoafetiva? Você não era casada com uma mulher? Você não estava na prática do seu pecado? E eu não te salvei? Eu não te convenci? Eu não te apoiei, não te acolhi? E eu comecei a chorar e eu falei assim: é verdade, Senhor, como a gente se esquece, né? Como a gente se esquece das coisas que Deus faz. Sabe, mas Deus ele não nos salvou para nos habilitar a falar do pecado do outro. Deus nos salvou para que nós pudéssemos ter o privilégio de ajudar outras pessoas iguais a nós. Porque aquele que é homoafetivo e que abandonou essa prática, hoje, ele sabe o que essas pessoas passam. Ele sabe a dor do desprezo. Ele sabe a dor do preconceito. Ele sabe a dor daquela olhadinha de rabo de olho. Sabe, que a boca não fala, mas o coração tá lá falando um monte de coisa, mal, pensando mal. Como que essas pessoas vão sair desses lugares para ir para onde? Para o mundo? Para pegar o elevador e apertar subsolo, inferno, tô indo? É isso que os héteros querem? É esse amor que vocês conhecem? E se eu disser que talvez algumas pessoas renunciem à prática da homoafetividade, mas dentro de si mesmas elas carreguem isso pro resto da vida? Vai fazer o quê? Vocês vão fazer o que a respeito disso? Porque se vocês tivessem acolhido desde o começo, se vocês tivessem amado essas pessoas desde o começo, eu não vou me incluir nisso, sabe por quê? Porque eu sei da misericórdia que Deus teve comigo, foi Ele que me conduziu até aqui. Porque nem na igreja inclusive, nem na igreja hétero, eu tive voz. Por inúmeros motivos. Em todas as instituições tem religiosidade. Só que eu tô aqui para falar de um Jesus que ama. E eu não vou me calar mais em relação a isso. Eu não quero mais me calar em relação a isso. Porque se vocês, desde o início da igreja cristã, tivessem acolhido, tivessem amado, porque Jesus fez isso. Ah, mas porque no evangelho está escrito isso, o contexto cultural não interessa. Pegue as palavras de Jesus. E Jesus pregou o amor. E ele disse: eu resumo toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como eu vos amo. Naquele dia, quem é trigo e quem é joio, Jesus vai saber. Jesus vai saber. Tem uma passagem que diz que Simão, o fariseu, chamou Jesus para comer na casa dele. E no meio da reunião aparece uma prostituta. E a prostituta entra, derrama o perfume, começa a chorar, limpa os pés de Jesus, ali com o cabelo, porque eu não sei o que estava passando na cabeça daquela mulher. Uma pecadora. Uma mulher imunda. Os fariseus pensando mal dela, criticando. Jesus adverte aquelas pessoas, aqueles religiosos.
Enquanto Jesus falava com aqueles religiosos, sabe o que a mulher fez? Continuou adorando, prostrada aos pés de Jesus, chorando. Essas pessoas, talvez, estejam aos pés de Jesus agora, chorando, se humilhando, reconhecendo as suas misérias. Enquanto os religiosos estão fazendo o quê? Sentados à mesa, sendo repreendidos por Jesus. É assim que funciona. Só Jesus conhece o coração das pessoas. Aquela prostituta, que todo mundo sabia que ela era prostituta. Jesus, os fariseus, ela, todo mundo sabia. Só que Jesus não disse, filhinha, você não está vendo que eu estou aqui comendo numa reunião importante, que eu sou convidado aqui? Não. Ele aceita a adoração daquela mulher. E ela não foi lá se converter primeiro e voltou convertida para prestar culto e adoração a Deus. Não. Ela ainda era prostituta quando ela estava fazendo aquela adoração. E é óbvio que Jesus aceita a adoração dela, a despede e diz assim, a tua fé te salvou. Ele não disse, ó, a sua adoração me salvou, o teu choro que te salvou, você tem enxugado meus pés com o seu cabelo, o seu nardo, aí o seu óleo caro. Não foi isso que te salvou. Ele disse assim, a tua fé te salvou. Porque a fé dela fez com que ela se aproximasse de Jesus. A fé dela fez com que ela ousasse de entrar naquela casa onde ela não era bem aceita. Porque só tinha religioso naquela casa. A casa não era de Jesus, ele também era convidado ali e ela nem convidada era. Só que sabe o que ela faz? Ela entra na presença de Cristo. Ela se prostra, ela adora. Por quê? Porque o coração dela foi movido por uma fé. E por causa da fé ela fez coisas. Saiu de lá salva. Não saiu de lá perfeita, santa, pronta para ser canonizada. Saiu de lá salva, salva pela fé. Isso é palavra de Cristo para a vida dela. Por que os héteros querem explicar coisas que eles não vivem, que eles não são experimentados? Sabe, será que essas pessoas pensam que é fácil? Jesus, quando ele nos converte, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, é para que a gente renuncie os nossos próprios pecados. Ele não convence a gente do pecado para a gente ficar apontando o pecado na vida do outro. Então, quando Jesus falar de pecado com você, se olhe no espelho. Olha ao seu redor. Se converta você. Se analise você, se examine você. Quando um pecador se aproximar de você, se você não quiser aquele pecador perto de você, faça um favor para você mesmo. Faça um favor para você mesmo. Apresente Cristo para ele. Jesus, esse aqui é o pecador, esse aqui é Jesus. Tchau. Vai embora. Você não precisa ficar de vela nesse relacionamento pecador e Jesus pecador. Porque se esse pecador no coração dele tiver fé, a salvação é pela fé, fé em Cristo. E o Espírito Santo de Deus é o poder para a salvação. Para de ficar criticando as pessoas. Para de ficar liberando palavra que ofende, que mata, que magoa. Para de usar a Bíblia para condenar as pessoas, porque aqui no texto está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não veio só para os héteros. E que o gay que se converta a hétero. Não, ele veio para o pecador. Todo mundo é pecador. Então, assim, para de pegar dois textos bíblicos
e ficar pregando como se a Bíblia se resumisse nisso. E eu não estou aqui defendendo a prática da homoafetividade, eu estou aqui defendendo o pecador, seja ele qual for. Para mim pouco importa o pecado da pessoa, porque eu sei de onde Deus me tirou. Quem sou eu para falar do pecado de alguém? Eu tenho tanto pecado para resolver, eu com Deus, eu não tenho nem tempo de cuidar dos meus próprios pecados. Hoje mesmo eu estava numa luta aqui com Deus, porque eu estava com pensamentos meio assim confusos na minha cabeça. Aquilo estava me causando ansiedade. E eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque essa ansiedade é falta de confiança. Porque eu estou enfrentando uma situação delicada, que não é nem minha, é de uma pessoa que eu conheço, mas de alguma forma eu estou inserida nessa situação, porque eu me preocupo com a pessoa. Só que no meu coração eu vacilei. Eu fiquei com medo, eu fiquei insegura de alguma coisa dar errado e de repente eu não colaborar o suficiente. Só que sabe o que Jesus falou? Ele falou, filha, o resultado não depende de você. Eu sou o Deus soberano. Eu decido todas as coisas. Faz só a sua parte. Se você fizer só a sua parte bem feita, tudo lindo. E a gente tem as nossas guerras. Sabe, quando eu vejo essas discussões tão banais, tão fúteis, de pessoas que não conhecem o amor. Porque não pode conhecer o amor, não é possível. Não é possível que com tanta coisa para ser dita para essas pessoas, a gente perca tanto tempo falando de condenação para elas. E é lógico que a Bíblia fala de condenação do pecador. É óbvio que nós temos que falar sobre pecado, sobre inferno, sobre tudo. Mas eu estou dizendo assim, nessa questão muito específica. Porque eu falo por causa própria. Eu tenho autoridade para falar do assunto porque eu sei o que eu tive que passar. Na mão dos héteros, na mão dos homoafetivos, na religião hétero, na religião homoafetiva, na igreja hétero, na igreja inclusiva. Eu sei o que eu passei. E quer saber? Para minha sorte, Deus falou comigo na palavra. Porque se eu dependesse dos héteros, eu já estaria condenada. E se eu dependesse do homoafetivo, eu também já estaria condenada. Ou seja, o homem não tem salvação para ninguém. Quem tem salvação é Cristo. Por isso que nós, aqueles que gostam de se dizer cristãos, prega a Bíblia, fala de graça, apresenta Jesus, apresenta o Espírito Santo, conduz a pessoa na leitura da Bíblia. O próprio Deus vai fazer. João 6, 29, se não me falha a minha memória, mas eu acho que é. Diz assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus na nossa vida é fazer com que a gente creia em Cristo, a quem o próprio Deus enviou. E quem é que ele enviou? João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E é o mesmo João que está dizendo, capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus está falando do Pai e dele. Olha, a obra de Deus na vida de vocês é que vocês creiam em mim. Se vocês crerem que eu sou Cristo, o Messias, a quem Deus enviou para salvar vocês, conforme está escrito lá no capítulo 3, versículo 16, tá tudo certo. Eu me responsabilizo. Fiquem comigo. Fiquem comigo. Olha aqui o que Mateus, no capítulo 11,
Pela misericórdia de Deus, sabe? Pela misericórdia de Deus. No capítulo 11, versículo 29, ele diz assim, aliás, eu vou começar do 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele quem o Filho o quiser revelar. Se Deus deu alguém que seja ou que esteja homoafetivo, se o Pai deu um homoafetivo a Cristo, é de Cristo. Porque Jesus ele também diz assim, olha, aquele que o Pai me der jamais será lançado fora. Quem somos nós para tirar das mãos de Cristo o pecador que ele quer salvar? Quem somos nós para decidir quem Deus dá para Cristo? E aí ele continua, vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, o pecado, ele é um fardo pesado, seja qual pecado for. Só que Jesus não disse assim, ó, vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos condenarei, julgarei, lançarei fora. Não, ele diz assim, ó, vem, eu, Jesus, vou aliviar vocês. Mas que tipo de alívio é esse, Veridiana? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis condenação, crítica, preconceito, piadinha. Não, encontrareis descanso para o seu corpo, não, para vossas almas. Sabe, Cristo ele nos chama para ele, para isso aqui, ó. Para a gente colocar sobre ele o nosso jugo, receber o jugo dele. Jesus não está preocupado com o nosso pecado, sabe por quê? Porque ele sabe que ele tem poder para mudar. Porque aquele que o Pai der para ele é dele e ele não vai lançar fora. E o homem quer tirar da mão de Cristo o pecador. Esse evangelho. E depois tem umas pessoas falando que evangelho é esse, que estão aplaudindo essa situação dessa pessoa famosa, que é transexual e que se batizou numa igreja inclusiva. Tem que rasgar a Bíblia. Oi? É esse tipo de pessoa que faz esse tipo de discurso é que não está lendo a Bíblia. Porque a questão aqui não é apontar o pecado. A questão aqui é levar o pecador a Cristo. E Cristo vai realizar a obra. O Espírito Santo. Por isso que Jesus ele vai aos céus e ele diz assim, eu vou clamar ao Pai, que ele envie a vocês o Santo Consolador. E o Espírito de Deus vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Só que nós temos que dar oportunidade para essas pessoas. Nós temos que permitir que essas pessoas estejam em Cristo, porque se o Pai deu, quem somos nós para arrancar da mão de Cristo a ovelha? E ele diz assim, encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E os héteros, não vou dizer todos, porque eu ainda acredito que tem um remanescente de Cristo que compreende as coisas e que entende o processo de cada um. Mas tem muito hétero por aí que se diz cristão, mas não é cristão, porque não tem caráter de Cristo. Mas se intitula cristão. Eles estão dando um jugo pesado para essas pessoas carregarem. Só que assim, a sociedade já recrimina. A sociedade no todo já prejulga.
Essas pessoas sofrem preconceito. Vocês não sabem o que é estar na pele dessas pessoas. Vocês não sabem o que é viver uma vida de prostituição. Vocês não sabem o que é viver na homoafetividade. Vocês não sabem o peso da rejeição. Vocês não sabem nada sobre o assunto. Vocês não têm a habilitação do céu para falar dessa temática. Eu sinto muito, mas vocês não sabem nada sobre o assunto. São meras especulações, opiniões pessoais, que não levam ninguém a nada. E porque vocês não conhecem, vocês não são capazes de amar. Isso é muito triste. Sabe, quando você vê um transexual na rua, ame, abrace, chame ele para perto, cuide dele, apresente Jesus para ele. Quando você vê um travesti se prostituindo nas ruas, nas esquinas, quando você vê uma prostituta, um drogado, um adúltero, um fofoqueiro, um mentiroso, quando você vê qualquer pecador, abrace essa pessoa, acolha, mantenha ela perto de você. Faça como o bom samaritano. Você não precisa pedir currículo de ninguém, não. Sabe por quê? Porque lá na eternidade, no ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu. Não queira você tirar da mão de Cristo aquele a quem o Pai deu para ele. Porque o próprio Jesus disse assim: tendo um pastor 99, uma se perdendo, ele não vai atrás daquela uma. Sabe por quê? Para você, talvez uma vida não tenha valor. Porque talvez nem a sua própria vida tenha valor. Mas para Jesus, uma vida tem muito valor. Tanto que a própria Bíblia ensina que quando uma alma se converte, o céu faz uma festa. Por que você está querendo decidir as coisas? Eu estou falando você no sentido desses falsos cristãos, desses religiosos, dessas pessoas mascaradas e hipócritas, que não entendem a dor do outro. E não entendem nem a dor de Cristo, porque Cristo morreu, sabia? Por causa dessas pessoas também. Ele morreu por todo aquele que o Pai deu para ele. E você não tem o direito de decidir isso. Você não tem... Você não tem conhecimento de causa. Para de olhar só pro seu umbigo. Pensa na dor que essas pessoas sentem quando ela ouve o peso das suas palavras, do seu preconceito, da sua discriminação. Essas palavras, sabe, que parecem muito mais um vômito que escapa da sua boca do que evangelho. Que evangelho é esse que você prega? Quando você critica o outro, que está numa fase do processo diferente da sua. Como se você não tivesse pecado. Eu tenho uma informação para te dar. Você é pecador. E quando você se julga mais santo que o outro, além de ser pecador, você é soberbo. E Deus resiste ao soberbo. Acolha essas pessoas em nome de Jesus. Mude a sua mente. Ore a Deus, peça a Deus misericórdia. Deles, não, peça a Deus misericórdia de você. Sabe, peça para Deus tirar esse nojo que você tem no seu coração. Peça para Deus tirar esse preconceito que você tem no seu coração. Peça para Deus limpar o teu coração dessa sua impureza. Porque só emite esse tipo de opinião e ainda não faz nem questão de esconder o que pensa. Porque não consegue discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o que é bênção e o que é maldição. E essas palavras que levam as pessoas a se sentirem menos, como eu um dia me senti por causa de palavras assim, que eu cheguei ao ponto de ouvir de um pregador que Deus, quando olhava para mim, ele sentia tanta ânsia de vômito que ele chegava a vomitar. Só que eu fui orar. E eu chorava muito.
E eu perguntava: Senhor, o Senhor tem nojo de mim? E eu não tinha entendido ainda esses assuntos. E Deus disse: não, eu não tenho. Eu amo você. E ele não tratou o assunto comigo naquele momento porque ele sabia que eu não tinha condições para conversar com ele sobre isso. E no momento certo ele conversou, mas no momento dele, porque ele conhecia a minha estrutura. E Deus não é irresponsável. Você não conhece a estrutura dessas pessoas, você não conhece o coração dessas pessoas, você não conhece a vida dessas pessoas, você não conhece as feridas que essas pessoas carregam. Então, cale-se diante dessa situação. Cale-se para suas opiniões pessoais. Cale-se para o seu preconceito. Cale-se para a sua discriminação. Cale-se para as coisas que você não sabe. Porque na dúvida do que dizer, melhor não dizer nada. Jesus não te chamou para você emitir opinião pessoal. Então faz um favor para você e para os céus. Faz um favor para Jesus. Faz um favor para o nosso Pai. Para de envergonhar o Evangelho. Para de emitir as suas opiniões, ainda que fundamentadas na Bíblia, porque Satanás pregou para Jesus também. Então, assim, para concluir, sabe? Se seu nome não é Satanás, e se você de fato não tem parte com ele, pare de condenar as pessoas. Pare de julgar as pessoas. Ok, uma afetividade não agrada a Deus, aborrece a Deus. Ok, tá tudo certo. Deus já falou comigo sobre isso. Mas eu não tô aqui para ficar falando de pecado, eu tô aqui para falar de vidas. Vidas importam. As negras, as pretas, as brancas, as amarelas, as cinzas, as gordas, as magras, as altas, as baixas, as héteros, as homos. Tudo importa para Jesus. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus padeceu naquela cruz. Então, assim, para com seu preconceito. Pelo amor de Jesus Cristo. Ame essas pessoas, porque se vocês estivessem fazendo o que vocês deveriam fazer desde sempre, nem igreja inclusiva ia existir. Porque essas pessoas estariam ali sendo acolhidas e cuidadas. E se naquele grande dia Jesus entendesse que elas rejeitaram o Evangelho, ok. Aí é com ele, não é com você. A tua parte você fez. Você falou de amor, você falou que Jesus salva. Tá tudo certo. Anda junto. Qual é o seu problema? Jesus falou assim, ó, se te pedirem para andar uma légua, anda 2. Para de ficar se enfiando nesse tipo de conversa. Fala de amor, fala de graça, fala de salvação, fala de redenção, fala da obra do Santo Espírito. Deixa as pessoas se relacionarem com Cristo. Sabe, relacionamento com Cristo é igual andar de moto, só cabe 2. Para de ficar xeretando a vida das pessoas. Apresenta para Cristo e pronto. Sabe, não é fácil estar aqui falando, mas eu preciso falar essas coisas. Eu estava na prática do meu pecado quando eu confessei a Cristo, quando eu me batizei nas águas, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu ainda estava na prática da homoafetividade quando eu tive o privilégio de orar em mistério. Deus não me privou dessas coisas por causa do meu pecado. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava manifestar glória na minha vida. Ele sabia que ele precisava manifestar poder na minha vida para que eu não voltasse para trás. E ele me trouxe até aqui hoje, compreendendo sobre a prática do meu pecado, compreendendo a importância que tem eu renunciar ao meu pecado todos os dias. Mas ele não deixou de andar comigo. Ele não invalidou a minha prática de fé. Então ninguém tem o direito
de apontar o dedo pro outro e ficar fazendo esse tipo de crítica tão nojenta. Tão nojenta, porque não tem outro nome. Então, assim, se você ouviu tudo que eu disse e você entendeu e tem um coração disposto, por favor, fale do Evangelho. E se você ouviu e você pensava de uma outra forma, medite e mude seu pensamento. Essas pessoas precisam, tanto quanto vocês. Todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é melhor que o outro. Nem o próprio Jesus se considerou melhor. E ele diz que aquele que se achar melhor que o outro, no reino de Deus, já é o pior. Então, assim, vamos pregar a verdade, sim, mas vamos pregar com amor. E vamos ensinar essas pessoas e vamos amar tanto que elas não se afastem de Cristo, porque enquanto elas estiverem no caminho, andando com Cristo, lendo a Bíblia, recebendo uma palavra, o Espírito Santo tem poder para transformar, para causar uma metanoia. Amém? Fica com essa palavra, o meu desabafo, o meu testemunho, porque eu conheço um Deus que tem poder para todas as coisas. E não é o homem hétero, não é o homem gay, não é a mulher hétero, não é a mulher gay, não é o religioso, não é ninguém, é Jesus. Evangelho, Bíblia, é sobre Jesus. Ele que salva, ele pagou o preço, foi ele que nos comprou. Então não vamos negociar isso. E eu deixo aqui esse meu desabafo, registrado. Porque chega de preconceito, chega de ativismo, chega de discriminação, chega, já deu o que tinha que dar. Vamos cada um cuidar da própria vida, vamos cuidar um dos outros, vamos nos amar, independente do pecado, porque se você for pensar em se relacionar com quem não tem pecado, você tem que se matar, porque você não tem pecado. Então você não pode se relacionar nem com você mesmo. Então pensa nisso, para, sabe? Tira essas vestes imundas de preconceito e pede para Jesus dar uma lavadinha no seu coração, jogar uma cândida, um cloro. E para de ser assim. Isso não vai levar ninguém a nada. Agora, se você não concorda com esse tipo de instituição, se você deseja no seu coração, numa motivação correta, que essas portas se fechem, comece a aceitar esse público na sua igreja. Comece a aceitar esse público na tua casa, na tua vida, no teu coração, nas tuas orações. Adote essas pessoas no seu coração. Mesmo que você nem tenha contato com elas. E comece a orar e interceder por cada uma delas. Para que Deus tenha misericórdia, para que Deus perdoe, para que Deus faça com que elas entendam. Sabe por quê? Porque se Ele tem poder para mudar a minha vida, a minha história, e me convencer, enquanto eu ainda frequentava esses ambientes, eu sou testemunha viva de que Deus realiza a obra em qualquer pessoa, desde que essa pessoa manifeste fé em Cristo. E para a glória de Deus, eu posso dizer que foi Ele. Não foi homem, não foi mulher, não foi pregador, não foi ninguém. Foi o próprio Espírito Santo que me fez compreender todas as coisas através da Bíblia Sagrada. Eu sei o que é estar lá. Eu sei o que é estar aqui. Eu sei a dor que eu senti e que eu ainda sinto. Por causa do quê? De pessoas assim. Com esse discurso de ódio, com esse discurso preconceituoso, com esse discurso de discriminação, que mais mata vidas do que edifica. Então, eu reprovo esse tipo de comportamento. Eu não me associo a esse tipo de pessoa, a esse tipo de evangelho, a esse tipo de Jesus que estão pregando por aí. Porque o Jesus que eu conheço de verdade, pessoalmente, na minha vida, Ele me acolheu, cuidou de mim, sarou as minhas feridas,
Feridas abertas que sangravam por causa do quê? De palavras que saíam da boca de quem? Dos religiosos. Hoje eu estou curada, para a glória de Deus. E por isso eu vim aqui registrar esse meu desabafo, esse meu testemunho, para dizer que Deus está vendo tudo. E se essas pessoas morrerem, eu tenho certeza que Deus vai ter a quem cobrar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque se a igreja verdadeira, a noiva, não está acolhendo, o inferno está abraçando. Pensa nisso. Fica com Deus.